Em uma fatídica noite, em 17 de julho de 1918, a tragédia se abateu contra a família real da Rússia. O czar Nicolau II e sua família foram conduzidos ao porão da casa onde estavam e ali, um a um, encontraram um destino brutal e violento pelas mãos dos membros do Partido Bolchevique. Para alguns, esse epílogo sangrento e sádico que selou o fim de uma era de séculos era desnecessário. A abdicação de Nicolau em 1º de março de 1917 e seu subsequente assassinato foram precedidos por uma sequência de eventos que minaram a confiança geral no monarca. Enquanto o czar, alheio aos desejos de seus súditos, tomava decisões desastrosas, uma integrante da família real poderia ter alterado o curso da história. A sua filha, a grã-duquesa Olga Nikolaevna Romanov. Olga, primogênita do czar, teve uma vida notavelmente diferente de suas irmãs, onde poderia ter tido a oportunidade de adentrar no exclusivo hall russo de monarcas mulheres que velaram pelo país. Ela era a mais independente das irmãs, tinha o cabelo mais claro das irmãs, um tom louro escuro e olhos azul chumbo. O nariz era achatado, como o do pai. Era esguia e graciosa, com movimentos delicados e extremamente educada em público. Segundo sua educação, voltada à simplicidade e, às vezes, até modos espartanos, onde era acostumada a banhar-se diariamente em banhos gelados e a dormir em típicas camas duras de soldados, ela era indiferente à moda e, na normalidade de sua vida, vestia-se com simplicidade, roupas escolhidas pela própria czarina Alexandra. Com o passar dos anos e o amadurecimento físico e psicológico, a mais velha das princesas seria considerada menos atrativa, especialmente quando comparada com a bela Tatiana, cujo rosto era uma cópia da mãe nos tempos áureos. Mas era seu temperamento astuto e teimoso que chamavam a atenção. Ainda que não fosse considerada a mais bela, certamente era a mais inteligente e dedicada, cujos olhos perspicazes constantemente observavam o mundo ao seu redor. Era gentil e religiosa, embora exibisse certa arrogância, temperada por um coração puramente bondoso. Aqueles que a conheceram testemunharam um coração e essência empática, dedicada a ajudar os demais. Hoje, é sabido que após sua adolescência, quando teve acesso à sua fortuna pessoal, pôde constantemente fazer serviços de caridade e doações em altos valores. Existem relatos e histórias sobre sua generosa caridade. Foi devota e apaixonada por seu país, assim como pela literatura, ainda que dependesse da aprovação prévia de sua mãe antes que pudesse ler certos livros. Nem toda a riqueza e poder do mundo fizeram-na uma adolescente diferente. Ela teve sua fase rebelde, exibindo atritos com os pais, especialmente com a mãe, algo, aliás, que seria constante, onde, às vezes, parecia até mesmo uma disputa, já que Olga era a mais próxima de Nicolau e talvez a sua favorita. Olga amava demais o pai. Seus momentos favoritos eram aqueles quando passava caminhando com Nicolau pelos jardins do palácio onde viviam. Ela também sofreu por amor, onde os poucos homens que poderia ter realmente amado estavam em um nível social abaixo do seu. Ela estava destinada a casar-se com reis e imperadores e não soldados. A imperatriz Alexandra achava Olga a filha mais difícil de disciplinar. A menina costumava retrucar e gritar. Era teimosa, bem como determinada, tornando difícil para os demais lidarem com ela, sendo a única das princesas a ter uma tendência retraída e carrancuda, especialmente à medida que avançava na adolescência. Segundo os tutores que passaram pela família real, a inteligência da jovem era notável, tendo sérias e profundas tendências intelectuais, embora estivesse perdendo o interesse em seu desenvolvimento intelectual, pois, nessa altura de sua vida, Olga já estava consciente do perigo que sua família enfrentava. À medida que a revolução se aproximava, essa consciência cobrou seu preço emocionalmente e ela ficou nervosa e agitada. Essa condição piorou devido ao excesso de trabalho durante a guerra, onde esteve como enfermeira cirúrgica. Olga, junto com sua mãe e sua irmã Tatiana, auxiliavam em operações difíceis e no cuidado de soldados feridos. O trabalho era árduo e nenhuma concessão foi prestada devido à sua posição ou idade. A jovem princesa testemunhou o sofrimento de vários homens e seus gritos de horror e dor. A terrível agonia que sentiam nos ferimentos de guerra que destruíram seus corpos e cobraram suas vidas. A experiência a mudou completamente e ela perdeu qualquer espírito despreocupado que lhe restasse. Ela acabou tornando-se mais mal-humorada, reservada e irritável, tendo episódios de colapsos nervosos e crises de pânico.
adentrando um caminho depressivo que possivelmente a acompanhou até seus últimos dias. Ela também testemunhou como a terrível notícia da morte de Rasputin abateu em cheio a sua família, que realmente acreditava que era o único homem capaz de manter vivo o Alexei, cuja doença já estava corroendo completamente os Romanov e destruindo a sanidade de sua mãe. Tendo em vista sua personalidade e caráter, não é curioso notar que é atribuído a ela o feito de ter sido a única da família que logrou libertar-se da nefasta influência de Rasputin. É sabido que no funeral privado do mesmo, Olga foi a única da família que não compareceu e, segundo o que restou das notas em seu diário, ela tinha certa consciência de como Rasputin afetava a estabilidade do país. Olga tinha um dom natural para a liderança, assim como uma capacidade de gestão direta e fácil. Era metódica em seus hábitos e precisa, sabendo como realizar suas obrigações e tarefas, o que parecia ser bastante favorável para ela e para a própria Rússia, quando, agora, voltando um pouco no tempo, para 1912, Nicolau tentou, através de uma proposta de lei, alterar a linha de sucessão e colocá-la como co-regente com Alexandra, até que Alexei, o único herdeiro direto da coroa, alcançasse a maioridade. Isso talvez não teria mudado o rumo do país, que já estava há décadas sob a pressão revolucionária e insatisfação popular, mas nunca saberemos. A tentativa de Nicolau acabou colocando sua filha em evidência, anunciando sua relevância política. Os jornais de todo o mundo começaram a especular sobre a possibilidade da jovem um dia suceder seu pai. Porém, o próprio parlamento russo não apoiou essa iniciativa e anulou a proposta do czar. Isto acabou contribuindo ainda mais para o desgaste público de Nicolau, onde muitos passaram a acreditar que o ato significava que o czar não confiava que Alexei fosse capaz de governar o império, expondo uma instabilidade na coroa. Naquela época, quase ninguém, além da família, sabia da doença de Alexei e como ele constantemente lutava por sua vida. Sendo sensível às questões políticas e entendendo, como muitos historiadores comentam, a situação política geral do país melhor que qualquer membro da família, incluindo os próprios pais, Olga parecia ter um caminho natural à liderança. Embora não é claro se o reinado de Olga teria realmente salvado a Rússia, restando apenas a especulação e parte da história para jogar a seu favor, pois as maiores líderes da Rússia sob a monarquia frequentemente foram mulheres, como a Imperatriz Isabel e Catarina Grande. Olga Romanova poderia ter sido uma destas fabulosas líderes, mas seu destino foi diferente. O destino quis que Olga, então com 22 anos, não apenas testemunhasse como uma fumaça pestilenta de disparos ininterruptos erguia-se contra os corpos baleados de seus pais, cobrindo o porão com tiros ensurdecedores que violavam o que restava da sanidade do aposento, mas como sua querida Tatiana, logo após, sofreria com um disparo a queima-roupa na cara. Segundo os envolvidos, o disparo que arrebentou com o belo rosto de Tatiana cobriu Olga, que estava ao seu lado, com o sangue e restos da irmã, para logo em seguida ser jogada contra o chão, onde a mesma arma seria descarregada em sua cabeça. Em poucos minutos, uma dinastia de séculos havia sido destruída completamente.